Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre medos, maiores medos que acho que vários de nós artistas compartilhamos quando o assunto é viver de arte, trabalhar com o que a gente ama. Vamos falar sobre isso. Então, gente, assim, sinceramente, eu tô um pouco com um bloqueio criativo de vídeos no YouTube. Já faz um tempinho. Como vocês podem ver, a gente já não tá tendo aqui uma constância. Já faz um tempo nos vídeos. E por quê? Porque eu não sei sobre o que gravar, gente. Eu tô com muitas dúvidas que o canal chegou num ponto que eu acho que eu já tenho ele há mais ou menos 4 anos que eu já gravei sobre tudo. Tanto da parte de tutoriais, como da parte de empreendedorismo. E eu sinto que eu não tenho mais o que falar. E eu tô tentando caçar ideias aqui do que trazer pra vocês pro YouTube. E eu acho que também eu tô tentando descobrir qual a maneira de vídeos que eu quero trazer pra cá. Porque eu acho que os primeiros vídeos do canal eram de uma forma e hoje acho que não funciona tão bem dessa forma mais. E eu tô tentando pensar em uma forma diferente de trazer vídeos pro canal. E uma coisa que eu até já falei, já faz 1 ou 2 anos, é que eu queria trazer vídeos mais reais, né? Conversando mais com vocês. E eu consegui trazer esses vídeos. E eu acho que esse aqui é um desses vídeos. Que a gente vai conversar um pouco, eu e você, de uma maneira mais tranquila e mais real mesmo, de algo que é ruim, entre aspas, de se falar, mas que todo artista passa. E acho que é importante a gente falar sobre, porque eu, pelo menos, sou assim. Às vezes a gente acha que só a gente tá sentindo isso, e na verdade tem milhares de pessoas sentindo a mesma coisa. E quando a gente ouve outra pessoa falando sobre, parece que dá um quentinho no coração. Então é isso que eu vim fazer aqui com vocês hoje. Então vamos conversar, por favor, lembrem-se de conversar nos comentários pra gente poder falar um pouco sobre esse tema e ouvir também vocês, o que vocês acham, quais são os medos de vocês. E, gente, esse vídeo aqui é mais ou menos sem roteiro. Eu tenho um roteiro mais ou menos aqui do que eu quero falar, mas eu quero deixar fluir um pouco. E, gente, eu acho que um ponto muito importante eu sempre gravei vídeos também. E acho que no começo do meu canal eu era muito animada pra gravar vídeos. E acho que hoje em dia tá perdendo um pouco essa animação. E eu acho que eu sempre gravei vídeos quando eu tava muito feliz e motivada. E eu acho que também tem vários vídeos motivacionais aqui. Se é isso que você está procurando no momento, para viver de arte e acreditar no seu trabalho, tem muitos vídeos aqui. E que eu gravei eles em momentos muito bons também na minha vida. E que eu tava muito feliz e muito empolgada. E é mais fácil a gente falar sobre motivação e acreditar no seu propósito, nos seus sonhos, quando a gente tá feliz e motivada. Não é fácil falar sobre isso quando a gente tá desmotivada e chateada, que é o que eu tô agora. Então, assim, eu falei, cara, eu nunca gravei um vídeo não estando muito bem. Então é isso que eu vou fazer agora. E acho que é importante também, né? Porque a gente meio que tem que se forçar a... Não se forçar, mas um pouco também a acreditar no nosso potencial e nas coisas que a gente quer fazer e no nosso trabalho, mesmo nos dias ruins, porque eu acho que é uma montanha-russa, né, de sentimentos, isso de trabalho e de vida pessoal também, a gente nem sempre tá bem, e acho que é importante também a gente fazer esse esforço, né, de acreditar no nosso trabalho, mesmo nos dias ruins, e acho que é legal também falar sobre isso da perspectiva quando a gente tá em dias ruins, sabe, que a gente não tá se sentindo tão bem. Eu acho que é legal também a gente ter essa perspectiva, porque quando a gente tá feliz é muito fácil falar. Acredite no seu trabalho, a vida é maravilhosa e bela. Então acho que é legal ter essa perspectiva também. Enfim, tô enrolando já demais. Mas basicamente esse é o propósito do vídeo. É trazer um pouco aqui desses medos e conversar um pouco. E eu ainda tô doente, gente, também. Em off aqui, tô com amidalite, acordei com amidalite do nada hoje, eu já tava chateado com a vida. Aí a amidalite foi assim, tá chateado com a vida? Toma mais essa. E aí eu tô tomando. Literalmente, tá doendo muito minha garganta. Então, literalmente, emocionalmente e de saúde, a gente tá assim, ó, uma delícia. Mas é isso, né? Pelo menos a beleza tá em dia. A gente tem que ter pelo menos alguma coisa boa rolando na vida, né? Então, gente, queria falar que eu citei alguns maiores medos. Eu listei aqui no momento que eu tava super
chateada e eu comecei a escrever basicamente sobre medos, né, que eu acho que a gente tem em trabalhar com arte. E eu citei aqui mais ou menos 6 principais medos que eu acho que muitos artistas também compartilham desses medos. E por que eu acho importante falar sobre isso hoje? Gente, eu acho importante porque é legal desmistificar, né, essa ideia de que trabalhar com o que a gente gosta, e principalmente tudo que eu vou falar aqui, ele vai se aplicar não só a artistas, tá, mas principalmente a artistas, mas é muito também de quem trabalha de forma autônoma, né, e em qualquer ramo de arte, inclusive, não só artes plásticas, que é o que eu faço, mas em vários ramos da arte e criatividade no geral, a gente compartilha mais ou menos dos mesmos medos. E eu acho que é muito legal a gente ver os lados positivos, eu sempre trago os lados positivos para vocês, as vantagens, as possibilidades, mas tudo que é muito bom também tem lados negativos. E a gente precisa saber disso também quando a gente está procurando também uma nova possibilidade de trabalho, uma transição de carreira, ou também quando a gente está nesse momento, saber que existem dificuldades e que também outros artistas compartilham dessas mesmas dificuldades é muito legal. E basicamente esse é o intuito do nosso vídeo. A gente falar um pouco aqui sobre esses medos e também algumas formas no final, né, que a gente pode fazer para lidar com esses medos, que são medos muito comuns. E a gente pode começar a falar pra mim, do principal, que é o que pega, olha, de uma maneira linda, que é o fracasso. E acho que o fracasso vai se aplicar aí para qualquer carreira, né? Não só carreiras autônomas, mas acho que qualquer carreira a gente tem o medo do fracasso. E eu acho que o ponto principal para nós artistas desse medo do fracasso, eu acho que é porque o artista sempre ouve, assim, a maioria, né, sempre ouve desde pequeno que é algo impossível, que é algo de louco, ser artista não vai, querido, dá um passo pra trás, tá sonhando demais. Então a gente ouve muito isso, né, a gente é muito desacreditado. E eu acho que por ser tão desacreditado, esse fracasso ele pesa de uma maneira muito maior. Porque é como se fracassar, né, confirmasse toda essa expectativa e esse lado negativo que as pessoas colocaram desde que a gente se entende por gente, de que ser artista não dá certo e é uma coisa de louco. Então eu sinto que é como se toda vez que eu lançasse algum projeto que não deu certo, ou tivesse uma ideia que não performou muito bem, ou não batia a meta que eu queria naquele mês, é um fracasso, de certa forma, não um fracasso da minha carreira em si, mas é um fracasso ali de um projeto, de uma ideia, e que confirma sempre essa ideia. Então, toda vez que acontece algo desse tipo, eu até fiz um post também sobre fracasso lá no meu perfil, que vocês gostaram bastante. Eu acho que a gente tem muito medo desse fracasso exatamente por isso, porque se eu fracassei nesse projeto, é uma confirmação que realmente não vai dar certo, é uma coisa de louco, não é pra você fazer, para com isso. Então, eu acho que esse medo de fracasso pesa muito mais nos artistas por isso. E, obviamente, né, porque fracassar é algo muito difícil e admitir que você fracassou em algo também é muito difícil. Mas agora, quando a gente olha no lado positivo, e que eu, pelo menos, faço sempre isso. É difícil, óbvio. Agora, por exemplo, falar isso estando mal é muito mais difícil ainda, mas é muito melhor pra mim fracassar em algo do que não tentar. Então, eu pelo menos fui sempre assim. Eu acho que tem muitas pessoas que têm tanto medo do fracasso que nem chegam a tentar. É muito triste isso, porque elas nem chegaram a fracassar, elas fracassaram antes mesmo de começar. E eu acho que pelo menos quando a gente tenta, a gente consegue saber o porquê a gente, entre aspas, né, fracassou, porque aquela ideia, aquele projeto não deu certo, e a gente consegue repensar melhorias, a gente consegue analisar erros, acertos, o que eu posso fazer pra melhorar. Claro que quando a gente sai daquele momento, né, que a gente tá, porque quando a gente lança uma ideia no mundo, não deu certo, tem o momento do fracasso, tem o momento da melancolia, tem o momento da tristeza, mas quando passa isso, que vai fazer parte, óbvio, a gente consegue dar um passo para trás e analisar. E colocar pro mundo nos permite, apesar do fracasso, conseguir analisar o que é que a gente realmente errou. E às vezes até perceber que nem foi realmente um fracasso, só foi algo que a gente não executou da melhor forma e que a gente pode executar de uma forma melhor na próxima vez. Então, é algo que eu também tento sempre lembrar. Quando eu lanço alguma coisa ou quando eu tenho alguma ideia que não deu muito certo, tento sempre dar um passo pra trás e pensar o que eu posso melhorar. Então, fica aí a dica pra vocês. Porém, é um medo que a gente compartilha e que eu acho que é super normal. E como eu falei, pesa muito pra gente por esse lado do artista, das expectativas, né, que as pessoas colocam em nós. E o segundo medo que eu acho que a gente tem é se ninguém gostar da nossa arte. Eu acho que hoje em dia na internet a gente tá fazendo isso pra qualquer tipo de arte.
a gente tá fazendo muito conteúdo, criatividade, pensando muito nos outros, no que os outros vão gostar, no que o algoritmo tá pedindo, no que os seguidores estão pedindo, no que, enfim, no que pessoas externas estão querendo, em vez de fazer algo que você realmente quer. E acho que quando a gente faz algo que a gente realmente quer, e no caso de arte, então pode ser uma música, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser um texto, e quando a gente faz algo que é mais pela gente, eu acho que isso pesa muito mais. E se a gente fizer algo que as pessoas realmente não gostarem? E às vezes eu já entrei em momentos de gostar muito de um trabalho que eu fiz, ou um vídeo que eu fiz, algo que eu fiz, que eu gostei muito, eu me diverti no processo, foi ótimo, postei, as pessoas não engajaram o suficiente. E aí você começa a pensar, putz, mas não tá muito boa, será que as pessoas não gostaram? Por que as pessoas não gostaram? Por que elas não se identificaram? Então, às vezes é algo que você tava amando tanto, eu acho que a pressão, né, das redes sociais acaba fazendo isso, mas não só isso, né, mas também no dia a dia mesmo, conversando com outras pessoas, expondo em galerias, enfim. Eu acho que vem sempre esse medo, né, e eu acho que no final das contas, eu acho que é sempre um jogo muito de duas guns, Ai, gente, eu nunca sei fazer esses ditados, eu sempre falo ditados errados, tá? Mas vocês entenderam. Então a gente basicamente sempre tem que jogar ali pelas duas moedas, ou seja, eu vou ler errado de novo. Eu acho que a gente sempre tem que ir por duas vias. Ai, eu tô falando muito significado. Calma. Eu acho que a gente tem que fazer duas coisas. Pronto, vou falar assim. Obviamente, a gente tá dentro de um meio, né? Que no caso, quando a gente fala de internet, que a gente tem que fazer coisas pelo algoritmo, pelos nossos seguidores, pela nossa comunidade, que fazem parte do nosso trabalho, mas a gente não pode também parar de fazer algo que a gente gosta, porque eu acho que quando a gente coloca a nossa essência nas coisas que a gente faz, cria muito mais significado e cria muito mais um senso de comunidade. E as pessoas, novamente, né, eu falo isso em vários vídeos, gostam de pessoas, então é muito importante a gente não abandonar essa essência, não fazer muito mais do mesmo, mas sempre tentar demonstrar o que a gente gosta, mesmo que não vai ser exatamente o que todo mundo gosta. Gente, tá sendo muito engraçado porque eu coloquei só aqui os medos, tá? Eu não coloquei resoluções pra esses medos, mas aí conversando com vocês vem vindo na cabeça e eu acho que é legal, porque eu penso no medo e depois a gente tenta pensar em uma forma de aliviar esse medo e encarar de uma forma mais leve também, né? Esses medos, essas melancolias, essas coisas que ficam na nossa cabeça, principalmente quem é ansioso. Vamos lá, terceiro medo, não ser suficiente, comparar o tempo todo. Gente, hoje, Deus, ou a internet, como ela também dificultou isso, né? A gente se compara toda hora. E é difícil, porque a gente acha até que os artistas que estão lá no topo não se comparam, mas, gente, se comparam. Eu me comparo toda hora. E eu já ouvi também de vários alunos e de vários amigos artistas também, que se comparam e ficam, nossa, mas se eu não for bom o suficiente, porque fulano fez isso, porque eu não consegui, porque eu vou ser escolhida entre vários outros trabalhos, vários outros artistas, diante de vários outros trabalhos que são muito melhores que os meus. Então, essa comparação é algo muito, muito difícil e eu super entendo, porque a gente vem, né, desse lugar também de, querendo ou não, a gente tem que sempre encontrar uma forma de se destacar. Então a gente começa a pensar, mas e se eu mudasse os meus materiais, será que eu seria melhor? Mas se eu buscasse por outro estilo, e se eu estudasse mais, se eu fizesse uma faculdade, e se eu fizesse especialização? Então sempre fica nessa questão de querer ser mais por essa comparação muito grande que a gente tem pelo outro. E eu sempre, quando falo de comparação, eu sempre tento transformar a comparação com uma inspiração. Não é fácil, óbvio, mas eu tento sempre olhar na perspectiva de que, se aquele artista que faz, sei lá, a mesma coisa que eu, conseguiu chegar naquele lugar que eu quero tanto chegar, é porque tem a possibilidade de eu chegar lá também, sabe? Então acho que eu tento olhar mais dessa forma, não como uma forma de porque ele tá lá e eu não, mas claro que obviamente, novamente, não é todo dia, mas eu tento sempre olhar dessa forma porque, um exemplo aqui, eu tenho um sonho na minha vida de ter um estúdio, tipo, ter realmente um lugar que é só o meu estúdio, depois eu venho pra casa e durmo, entendeu? E aí depois quando eu saio de casa eu vou pro estúdio, depois eu volto. Não é meu quarto estúdio, é meu estúdio, entendeu? Aquele estúdio gigante, cheio de natureza, plantas e cavaletes e uma parede enorme pra eu fazer umas pinturas gigantes. E também um lugar pra dar minhas aulas, enfim. É um sonho, e eu acho que muitos artistas têm esse mesmo sonho. E quando eu vejo outros artistas que já têm esses estúdios, né, eu fico, nossa, cara, queria tanto também já ter esse estúdio. Mas é aquela sensação de, pô, se ele conseguiu lá fazendo a mesma coisa que eu faço, se ele conseguiu chegar lá, por que não? Eu não vou chegar também um dia, né? E também é engraçado, porque eu acho que muitos de vocês podem olhar, por exemplo, o estúdio que eu tenho hoje, comparado também com o que eu tinha
há muito tempo atrás, é uma super conquista. Inclusive, vocês estão vendo que eu tô num cenário novo, né? Tô organizando ele ainda. Vocês podem olhar, tipo, nossa, queria muito o estúdio que a Amanda tem. Ou eu, de 2018, quando eu só tinha uma mesa na sala dos meus pais, eu olhava também esses quarto ateliê, sabe? E ficava, gente, que sonho. Hoje em dia eu tenho isso. Então, eu acho que tentar olhar dessa forma mais com carinho mesmo, de, pô, se ele chegou lá, eu vou conseguir também, sabe? Então, é difícil, óbvio, porque acho que essa comparação, a gente com a internet novamente piora muito mais, mas é algo que a gente pode tentar todos os dias e colocar ali como inspiração e uma motivação também, sabe? Quarto medo, depender da internet, que olha, já foi um pouco a pauta aqui de alguns dos medos que eu falei pra vocês. E, gente, assim, olha, eu não tenho... Eu já vi vários vídeos, inclusive, aqui também no YouTube, falando de vantagens e desvantagens de estar na internet, principalmente pra quem é artista. E tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens. Eu acho que nessa altura do campeonato a gente já sabe disso, né? E a gente pode falar aqui de, nossa, portas que abriram com a internet. Meu trabalho hoje em dia não seria possível sem internet. Eu alcanço pessoas do mundo inteiro e estando no Brasil, estando em Portugal, que eu tô agora, então abre muitas possibilidades. Porém, todavia, entretanto, uma coisa que eu penso toda hora, que eu não sei se vocês pensam também, que é, e se um dia a internet parar de existir? O que eu vou fazer da minha vida? Gente, isso aqui eu já trouxe a minha psicóloga 1 milhão de vezes. E ela fala assim, Amanda, mas é uma coisa que pode acontecer? Pode, mas também tem tantas possibilidades que, se você tivesse também num emprego fixo, e se você fosse demitida? O que ia acontecer? Então, são medos que você tá já ali traçando para uma possibilidade no futuro, talvez, disso acontecer sem antes mesmo acontecer. Então, teve um dia que eu tava, assim, muito ansiosa com o meu trabalho, e eu falei pra psicóloga, então, Mari, eu tô muito mal, e eu fico pensando se a internet para desistir, porque eu tô com medo do fracasso, lá a questão do fracasso, e eu acho que é uma coisa muito doida. Será que eu tô fazendo uma coisa muito doida? Será que eu não deveria arranjar um emprego estável, não sei o quê, porque todo mundo fala que isso é uma coisa de doido, e etc. E, enfim, e aí ela, Amanda, mas você tá querendo tomar essa atitude agora, sem antes ter acontecido, sendo que pode acontecer ou não daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou talvez pode nem acontecer, e tu vai desistir antes mesmo de acontecer. Então, assim, é difícil, a mente é uma loucura. Mas, são coisas, né, que a gente fica com medo, né, de acontecer. E no caso da internet, eu acho que sempre é importante a gente também estar buscando outras formas de mostrar o nosso trabalho, não só na internet, fazer conexões também em vidas reais, com outros artistas, em galerias e ateliês. Eu acho que isso é muito importante. Então, sair também, não depender 100% do digital, sabe? Isso é muito importante. Criar uma rede de apoio, criar uma rede de clientes, isso é muito, muito, muito importante. Mas, obviamente, também tem o lado ruim da internet, que vai muito do que a gente já falou aqui, que é a questão da comparação, lidar com o algoritmo, lidar com trends e com o avanço. Eu acho que a internet está mudando muito rápido. Isso, hoje em dia, é o que mais me assusta também. E a gente tem que estar ali alinhado com as mudanças que vem trazendo, né? De conteúdo que a gente cria, para que a gente consiga continuar crescendo no nosso trabalho, que é o objetivo de todo mundo aqui. É difícil, mas eu acho que existem maneiras saudáveis de a gente lidar, não se sobrecarregando. Eu acho que criar na internet hoje em dia, eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo que a gente tá nesse avanço muito rápido, tem muita gente também que vem com conteúdo mostrando que a gente consegue criar de forma saudável. E acho que eu tento fazer isso hoje com o meu trabalho, entendendo principalmente o que a internet quer, porque faz parte do que eu trabalho hoje em dia, mas que não vá me sobrecarregar e que não vá me pressionar mais do que o necessário, sabe? Isso é muito importante. E, gente, a gente vai agora pro último medo. Eu tinha colocado mais um medo aqui, mas ele já foi meio que uma conjunção das coisas que eu já falei aqui. O último medo é o que eu já falo aqui em todo vídeo, né? Todo vídeo que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo, que é a instabilidade. E, gente, olha aí, medozinho chato, hein, que tá presente em qualquer trabalho autônomo, que é a instabilidade. É difícil de lidar, eu já falei que várias formas de lidar e que é algo que a gente não consegue fugir, que vão ter meses maravilhosos de trabalho, com várias oportunidades, com coisas novas surgindo, dinheiro entrando, e vai ter outros meses que não, que vai estar mais parados, que não vão ter muitas oportunidades, que trabalhar de forma autônoma é
isso. E novamente, a gente tem duas formas de encarar isso. Eu sempre tento encarar, e que eu já falei pra vocês, que também tem essa possibilidade de, ok, a gente tem essa instabilidade, que é chato, mas ao mesmo tempo a gente pode encarar como uma forma de todo mês eu tenho a possibilidade de ganhar mais, de ultrapassar limites. Nunca vai ter um teto ali do que eu posso ganhar e de oportunidades que possam vir. Sempre eu posso ganhar mais e conseguir mais projetos. Então acho que é uma forma legal da gente observar essa instabilidade e obviamente estar preparado, gente. Eu hoje em dia, minha sanidade mental ela só fica bem porque eu tenho uma planilha de custos e gastos que eu organizo todos os meses, quer dizer, que eu organizo toda semana, e também uma reserva financeira. Sem isso, minha cabeça estaria surtando. Então, assim, é essencial, tá? Não só para planejamento, para ver uma previsibilidade. Então, às vezes eu faço assim, nossa, esse mês não foi tão bom, mas aí eu começo a observar todos os meses até então e vejo que o cenário tá muito mais positivo do que negativo. E ter essas informações, ter esses dados é muito importante, tá? Para quem trabalha de forma autônoma. E, obviamente, a reserva financeira, gente, é essencial para qualquer trabalho, na verdade, não só autônomo, mas principalmente para vocês que são autônomos, porque momentos de dificuldades eles virão, mas a gente tem que saber estar preparado para esses momentos também, né? E, gente, é isso. Eu tenho certeza que a gente tem muitos mais medos aqui que quem trabalha de forma autônoma enfrenta, quem trabalha com arte enfrenta, mas é legal um pouco, né, falar sobre, tirar um pouco do coração, porque eu acho que a gente tá num momento também de tanta positividade que às vezes chega a ser um pouco tóxico, né? A gente só fala quando a gente tá bem, a gente fala das vantagens, a gente fala das coisas maravilhosas, etc. E eu acho que tem que ter um espaço um pouco pra gente ser vulnerável, pra gente falar um pouco sobre os nossos medos, falar um pouco das coisas que não dão certo, porque nem tudo vai ser perfeito, maravilhoso, vão ser fórmulas prontas. A gente tem hoje em dia muitas oportunidades, eu acho que isso é muito legal. Eu sempre gosto de falar sobre estratégias, oportunidades, vantagens, mas medos existem, tá? E eu acho que é legal a gente compartilhar um pouco das devaneios mesmo que tá assim na nossa cabeça e que quando a gente fala assim, nossa, também sinto isso, cara, que bom. É muito legal, é muito aconchegante. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, reais, mais legais e mais coração, vocês podem comentar aqui embaixo, tá? E é isso. Um beijo e até mais.